Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar sobre uma coisa que vocês não conhecem hoje, tá? Uma coisa chamada, tipo, passarinhos. Que são o quê? Não sei o quê. Vamos lá. Vamos lá. A gente já combinou, a gente já ensaiou. Vamos. Produção, vai? Isso! Então a gente vai se aprofundar nesses amigos que às vezes voam, às vezes não. Depende do dia, do momento. Então, Depende do tipo. Isso. A gente vai falar sobre isso. Então, vamos pro vídeo. Foi som. Microfone pra ficar esquecido. Foi som? Foi som. Cena 2, tomada 2. Então, aves são animais vertebrados de sangue quente, ou seja, homeotérmicos. Eles possuem um corpo revestido de aves. Eles possuem um corpo revestido de penas. Há cerca de 9.000 espécies conhecidas. Elas ocupam vários tipos de ambientes e, de maneira geral, dominam o ar. São animais de sangue quente, como eu já disse, também chamados de homeotérmicos ou endotérmicos, por sua capacidade de manter a temperatura. Por serem capazes de manter sua temperatura corporal constante. Para isso, elas apresentam um metabolismo elevado, necessitando de muita energia. É os guri. Habitualmente, é o macho que possui uma plumagem exuberante, como o pavão. O canto é gerado por um órgão fonador, que é a siringe. O canto pode servir como elemento de comunicação, envolvendo a transição sexual, advertência, a demarcação de território, ou dentre outros. A participação das aves na cadeia alimentar auxilia a controlar populações de insetos e roedores. Sobre a anatomia. A respiração é realizada pelos pulmões, que não possuem alvéolos. São formados por vários parabronquíolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Além disso, os pulmões se interligam por projeções chamadas sacos aéreos, que passam por todo o corpo do animal, inclusive no interior dos ossos. O tubo digestivo apresenta algumas adaptações, como a presença de papo e de moela, onde o alimento fica um tempo sendo amolecido no papo e é triturado na moela. Após passar pelo intestino, as fezes são eliminadas pela cloaca, que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema reprodutivo. O voo permite que as aves possam fugir de predadores, habitar novos espaços e principalmente migrar deles quando elas forem precisas, buscar novas fontes de alimento. E também a capacidade do voo, as aves são divididas em dois grupos, que é as carinatas e as ratitas. As carinatas, elas possuem um osso que é chamado carena, que é no osso externo, que é o músculo do peito desenvolvido para poder voar. Então, as carinatas, elas possuem capacidade de voo. Já as ratitas não possuem essa carena. Então, elas não possuem capacidade de voo, como a ema e o avestruz. As aves são animais ovíparos, sendo assim, produzem ovos. A fecundação é interna e a casca do ovo ela é porosa e é feita de carbonato de cálcio. Sendo assim, acontece uma troca gasosa entre o ambiente e o embrião. O coração possui 4 camadas, e dois átrios e 2 ventrículos, e possuem bombas distintas. As camadas direitas, que elas bombeiam sangue que não é oxigenado, e as camadas da esquerda, que elas bombeiam sangue que é oxigenado. A maioria dos biólogos acreditam que existam cerca de 9.700 espécies, e todas elas pertencem à classe Aves, mas a forma como elas estão interligadas ainda está em discussão. Atualmente, a maioria das autoridades concorda que há entre 25 e 30 ordens de aves, contendo cerca de 148 famílias. Segundo os conceitos modernos, as aves subdividem-se em 27 ordens, e as 9 ordens principais são: reiformes, aves com asas pouco desenvolvidas e sem capacidade de voar. São corredoras. Na corrida, as asas sem função para voo. Servem como uma espécie de leme, ajudando a ave a se equilibrar e mudar de direção. Ciconiformes. Essa ordem reúne aves com pernas longas, pescoço comprido e bico grande. Alimentam-se principalmente de peixes e de outros animais aquáticos. São mais conhecidos o jaburu ou o tuiuiu, a garça branca e cegonha. Anseriformes. Os representantes desse grupo são aves aquáticas, de tamanho médio, com bico achatado, pernas curtas e dedos unidos por uma membrana. A essa ordem pertencem os cisnes, os gansos, os patos e os marrecos. Os Os psittaciformes, aves com plumagem muito colorida e bico curto, forte e recurvado.
Entre os psittaciformes são mais conhecidos o papagaio, a arara e o periquito. Os passeriformes, eles formam o maior grupo de aves, compreendem todas as variedades de pássaros. Em geral, são canouros, que cantam maravilhosamente e com plumagem colorida. O cardeal, o sabiá, o tico-tico. O pardal, o bem-te-vi, o sanhaço, o pitacilgo são passeriformes. Galiformes é a ordem formada por aves semelhantes à galinha. Reúne muitas espécies utilizadas como alimento pelo homem. A galinha, o peru, o fazão. Os columbiformes são aves com bicos e patas fracas, asas longas e pontudas. Sobre as narinas aparece uma formação especial denominada seroma. Entre os columbiformes destacam-se a pomba, a rolinha e a jurite. Os falconiformes compreendem aves com bico, garras muito fortes e visão muito desenvolvida. São predadores, pois atacam outros animais para matá-los e comê-los. São conhecidos como aves de rapina. Nessa ordem incluem-se a águia, o gavião e a árpia. Os estritiformes compreendem aves de cabeça volumosa, olhos localizados na frente e rodeados por um círculo de pequenas plumas. São de hábitos noturnos. As corujas pertencem a essa ordem. Agora sobre as novidades evolutivas. Os ossos, em geral, são ocos e resistentes. Os elementos da mão e pulso são fortemente reduzidos, formando um sistema único de alavancas que maximiza a força e suporta as penas, dando o contorno principal das asas. O húmero apresenta processos bem definidos nas extremidades, que possibilitam a interseção dos poderosos músculos do voo. O externo com uma quilha bem desenvolvida, para a inserção dos músculos do voo. Presença de um sinsacro, que são vértebras sacrais fundidas. Foi só. Cena 2, tomada 4. Bom, agora eu vou falar algumas curiosidades sobre as aves. As aves, elas transmitem doenças aos seres humanos, principalmente a pomba. Nas florestas da Austrália e da Nova Guiné, vive um pássaro que ele tem o tamanho de um adulto. O nome dele é casuar. E ele tem as garras, parecem guilhotinas. E daí pode cortar e ele abre o caminho com o seu bico. E a última curiosidade é que o peso dos ossos do albatroz, que é um animal que a distância das asas de um adulto é cerca de 3 metros, é menor que o peso das nossas pernas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistirem. e até a próxima. Tchau! Isso.